Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos fazer a leitura em um breve estudo dos versículos 13 a 16. Vamos tratar sobre o proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Meus irmãos, vamos continuar o estudo de 1 Tessalonicenses capítulo 2. Lembrando que aqui é uma carta, que Paulo não estava em Tessalônica nesse momento. Até aqui, meus irmãos, Paulo vinha expondo a sua conduta e de seus colaboradores na evangelização em Tessalônica. Daqui em diante, nós vamos tratar sobre o proceder dos fiéis tessalonicenses nas tribulações. Vamos ver aqui no versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Observem aqui que Paulo ele está exortando a igreja de Tessalônica. Exortar é motivar, incentivar, enfatizando a sua fé, a fé da igreja, a fé deles que receberam a palavra, e o seu amor em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. E mais, como a palavra de Deus já estava dando frutos no meio daquele povo. Lembrando que se ele escreveu uma carta para aquela igreja, ele tinha um objetivo. E nesse caso, o objetivo é incentivá-los, é motivá-los a se permanecerem firmes na fé, mesmo diante das tribulações que a igreja estava sofrendo. No versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo faz uma referência positiva em relação à igreja de Jerusalém, reforçando que assim como os cristãos de lá, de Jerusalém, os cristãos de Tessalônica também haviam se tornado imitadores de Jesus, vivendo conforme a palavra de Deus e o ensino do Evangelho. Aqui, meus irmãos, também vemos Paulo trazendo mais uma vez um argumento para incentivar e fortalecer a igreja de Tessalônica, demonstrando a similaridade de comportamento entre as igrejas, diante da perseguição sofrida de seus patrícios,
Então, como nós conhecemos a história através do estudo anterior que nós já fizemos, tanto lá em Jerusalém como em Tessalônica, os cristãos, os novos convertidos, sofriam perseguições, tribulações, através dos seus próprios patrícios, os judeus que moravam naqueles lugares. No versículo 15, os quais, no caso os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Aqui Paulo está só trazendo uma informação histórica, pois nós sabemos também, através do estudo das Escrituras Sagradas, que o próprio povo judeu foi responsável pela morte de Jesus, por mais que os romanos tenham executado propriamente Jesus, mas foi através da interferência e da exigência, vamos assim dizer, do próprio povo judeu. Além de todos os profetas que nós sabemos que foram martirizados, né? Zacarias foi apedrejado, Isaías foi cerrado ao meio, João Batista foi decapitado, enfim, vários outros que nós temos aí na história que está contada na Bíblia. Fora os próprios apóstolos, né, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, enfim. Continuando aqui no versículo 15, observe aqui o que Paulo está dizendo. E não agradam a Deus. Quem que não agradam a Deus? Os judeus que estão perseguindo. E são adversários de todos os homens. Paulo, meus irmãos, reforça que os opositores do Evangelho não são apenas opositores dos cristãos, mas sim opositores do próprio Deus, pois querem impedir que a palavra de salvação chegue a todos os cantos da terra, conforme o mandamento de Jesus a seus discípulos, e, consequentemente, atrapalhando o plano de salvação de Deus. No versículo 16, meus irmãos, temos o seguinte. Então, continuando, né? Paulo dizia que eles eram adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Vejam mais uma vez aqui o próprio Paulo dizendo na palavra, né? Que eles estavam impedindo a evangelização dos gentios. Nós sabemos que essa era a missão de Paulo, levar o evangelho para os não-judeus, os gentios no caso, e mesmo assim, os judeus, eles estavam interferindo, mesmo a pregação do evangelho não estando sendo feita diretamente ao povo judeu, mas aos gentios, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Aqui Paulo está dizendo que quando eles procediam desta forma, eles estavam cada vez mais enchendo a medida dos seus pecados. Eles estavam pecando mais, pecando contra Deus e, consequentemente, se afastando cada vez mais da presença de Deus e se aproximando da sua condenação. O último trecho aqui desse versículo 16 diz assim: a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. A ira aqui é a ira de Deus, não é a ira dos homens. E veio contra eles, contra os judeus, que estavam combatendo os apóstolos de Cristo na pregação do Evangelho. Aqui eu trouxe um texto para fazer uma referência, falando aqui o profeta Isaías, capítulo 9, nos versículos 16 e 17. Porque os guias desse povo são enganadores. Esse povo ao qual eles se referem são os judeus. O profeta Isaías, que era um profeta lá de Judá, estava falando sobre os guias daquele povo. Quem eram os guias? Eram os fariseus, eram os sacerdotes, os escribas. Eles eram enganadores. E os que por eles são dirigidos são devorados. Ou seja, o povo
que seguia, entre aspas, esses falsos mestres, eles estavam sendo conduzidos à perdição. Aqui ele diz, são devorados. Pelo que o Senhor, que no caso aqui é Deus, nessa época Jesus nem tinha nascido. Pelo que o Senhor não se regozija, não se alegra com os jovens, e ele não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas. Então aqui está dizendo, porque esse povo não segue a verdadeira palavra de Deus, não vive conforme os mandamentos de Deus, o próprio Deus não se alegra dos seus jovens, ele não está satisfeito com a conduta daquele povo, e ele não se compadece, ou seja, ele está vendo o sofrimento, mas ele não vai fazer nada para intervir nesse sofrimento. De quem? Dos órfãos e das viúvas. E aí, continuando aqui esse versículo, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Observem aqui, não são apenas os líderes que são ímpios e malfazejos. Aqui está dizendo todos eles, todo o povo. Ou seja, quando você é conduzido por um falso mestre que te conduz fora do verdadeiro ensino da palavra de Deus, fora dos mandamentos de Deus, se você aceita ser conduzido dessa forma, você vai padecer, pois não é só o líder que está procedendo de forma errada, você também está procedendo justamente por seguir um falso líder. Nós temos, entre aspas, tá, meus irmãos, a obrigação de conhecer a verdade. E é justamente a verdade que nos libertará. E nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, também temos a obrigação de levar a palavra, a verdadeira palavra de Deus, a todos que ainda não a conhecem ou que estão sendo enganados por esses falsos mestres. Para concluir esse versículo aqui, ainda de Isaías, diz assim: com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Meus irmãos, aqui nós estamos vendo claramente o agir de Deus. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus permite que um povo sofra, por que Deus permite esses acontecimentos. Na verdade, Deus, através do sofrimento, Ele está tentando trazer o seu povo novamente para perto de si. Ele está tentando conduzir o seu povo à salvação. E a salvação, meus irmãos, não existe distante de Deus. Nós não vamos ser salvos, nós não somos capazes de conquistar a nossa própria salvação. A salvação é um dom de Deus e nós dependemos de Deus para sermos salvos. Tem até um ditado popular que diz que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Que nós possamos, meus irmãos, ter o entendimento da palavra de Deus, que nós possamos cumprir a nossa missão como cristãos. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.